Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui com vocês, iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes. E nós estamos no segundo trimestre de 2022 e agora nós vamos estudar a nossa segunda lição do trimestre. E o tema da nossa lição é sobre o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Esse é o nosso tema. E nós temos um texto base para o nosso estudo, que, lógico, é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós temos aqui na tela para vocês a capa da nossa revista de Escola Bíblica Dominical para a classe dos adolescentes. Os irmãos podem visualizar aí esta capa e já vamos seguindo então para a nossa lição. Lição de número 2, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Nós temos os nossos objetivos da nossa aula dessa oportunidade. O primeiro é conhecer o batismo com o Espírito Santo. Segundo, aprender sobre a promessa do Espírito Santo. E terceiro, entender a comunhão em Cristo Jesus. Então nós vamos por parte aqui, aprendendo a respeito de cada ponto e procurando esclarecer para vocês, lembrando que esses objetivos, eles precisam ser alcançados na sala de aula junto com os seus alunos. Então sempre tenha isso aqui em mente, não esqueça desses objetivos, tá bom? Vamos seguir então a nossa aula. Pentecostes. Antes mesmo de nós entendermos a respeito do batismo, do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, nós precisamos compreender a respeito das três festas mais importantes que acontecia lá no meio do povo de Israel, depois o povo judeu. E eu trouxe aqui nesse quadro para vocês a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Estas são as três principais festas judaicas. Eu quero deixar aqui para você que nesta aula não vai ser possível, nem é o nosso objetivo, esclarecer a respeito das festas. Porém, eu vou deixar no meu canal do YouTube um esclarecimento a respeito de cada parte dessas festas, bem explicadinho para vocês. Vai ser um acréscimo. Eu tenho certeza que você, professor, indo lá e assistindo essa aula lá no canal, você vai ter um esclarecimento melhor. De antemão, eu já posso adiantar aqui para vocês, nós temos então a Páscoa, e da Páscoa nós temos Pentecostes. Sempre lembrando que Pentecostes quer dizer 50, né? São os 50 dias. E entre a Páscoa e o Pentecostes, nós temos na realidade aqui as festas das semanas. Então, Pentecoste é um nome que foi dado à festa das semanas. Depois do domínio grego, passou a ser chamado Pentecostes. Mas no Primeiro Testamento nós sempre vamos encontrar a expressão após a Páscoa, a festa das semanas. Esse seria o primeiro nome desta festa. Posteriormente, então, Pentecostes. Ou seja, 50 dias após a Páscoa, que era o último dia, então, desta festa. Depois, nós temos a festa dos tabernáculos. Batismo. Batismo quer dizer mergulhar, quer dizer imersão, quer dizer ser envolvido, seja por água ou pelo Espírito. É muito importante para nós tomarmos essas definições aqui. Quando nós temos batismo nas águas, o que nós vamos ter ali? A pessoa, ela desce as águas, então ela vai ser
totalmente envolvida pelas águas. Tanto que, se a pessoa, porventura, ela for levada às águas e ela não for totalmente envolvida pelas águas, tem que descer a pessoa e ela tem que realmente mergulhar nas águas. Aí sim, este é o batismo. Quando nós tratamos do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, nós temos também que tomar a mesma analogia. Nós seremos totalmente envolvidos pelo Espírito Santo. É um mergulho realmente, é uma entrega total, nesse caso aqui, no Espírito Santo. Batismo nas águas, figuradamente, é sepultamento. Sepulta-se o velho homem e emerge então uma nova criatura. Batismo com o Espírito Santo é estar totalmente envolvido pelo Espírito Santo e assim ser revestido de poder para então ser testemunha. É ser tomado pelo o Espírito Santo. É bem claro para nós que todos que um dia tiveram um encontro com Cristo, eles já têm o Espírito Santo. Todos nós, desde o início, pois é o Espírito de Deus que opera em nós a regeneração. É Ele que nos dá a condição também de crer em Cristo Jesus como Senhor. Então, todos já têm o Espírito Santo. Mas quando nós tratamos desse ponto em particular, nós estamos falando então de um revestimento, de uma entrega mais total e do Espírito Santo ele se manifestar através das nossas vidas com poder. É por isso que no capítulo 1 Jesus ele disse para que os seus discípulos eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos, né, de poder. E a partir desse momento eles teriam então condições de ser testemunhas de Jesus. Então, quando a pessoa aqui ela é batizada, né, nós usamos o termo aqui, ser batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, o que está acontecendo com ela? Na realidade, agora o Espírito Santo, o Senhor, ele está tomando conta total da vida dessa pessoa. A partir desse momento, ela não vai se controlar mais, mas vai ser controlada, ela vai ser movida, ela vai ser direcionada, ela vai ser guiada totalmente agora pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então, esse é o detalhe importante para nós e que nós temos que estar atentos a isso. Por isso é que nós colocamos aqui para vocês que é ser revestido de poder para ser testemunha. Eu quero dizer para os irmãos também que, além do Espírito Santo, ele nos revestir desse poder, dessa virtude, para que nós possamos sair, né? Sair para pregar, para anunciar, para testificar. O Espírito Santo também em nós, irmãos, ele vai produzir em nós, ele vai criar em nós um caráter parecido com o do Senhor Jesus Cristo. Isso que nós também não podemos esquecer, porque de nada adianta alguém falar que é cheio do Espírito Santo do Senhor e, de repente, um caráter totalmente diferente do caráter de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele vai fazer em nós, né, esta obra de que nós realmente nos pareçamos com Cristo. Por isso até chamados cristãos, não é? Aquele que se parece com Cristo, aquele que segue as pisadas do Senhor Jesus Cristo, anunciando,
pregando, falando das suas grandezas, falando das suas maravilhas. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo, ele agiu em nós, transformou a nossa vida, agora ele está habitando em nós, logo nós precisamos dar frutos de acordo com ele. Então é muito importante também esse detalhe. Vamos seguir com a nossa tela. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Nós temos um primeiro ponto, primeiro tópico da nossa revista, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu quero fazer a leitura com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quando nós olhamos para o capítulo 2, o verso 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual que era a situação dos discípulos naquela ocasião? O Senhor Jesus, ele havia sido morto e até então eles não sabiam que Jesus, um pouco antes disso aqui, evidentemente, antes do capítulo 1, antes de Jesus ter aparecido a eles, eles estavam acuados, eles estavam com medo do poder romano, porque o poder romano já havia dado um fim trágico para o seu mestre e o que eles esperavam que viesse a acontecer com eles também. Esqueceram-se das promessas do Senhor, o medo tomou conta e eles ficaram acuados, até que o Senhor vai aparecer para eles e então fica claro para eles que o Senhor Jesus, ele havia realmente ressuscitado. E Jesus, ele aparece para os discípulos por um espaço de 40 dias após a Páscoa. Então veja, esta festa das semanas, o Senhor Jesus ainda vai aparecer para eles. E depois Jesus vai subir aos céus. Eles ficam então num período de 10 dias em oração. Porque o Senhor Jesus, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles vão ficar lá naquele período de oração, esperando a manifestação, a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Senhor sobre a vida deles. Eles estão esperando esse momento. Então eles ficam 10 dias orando. Ou seja, vai cumprir os 50 dias da Páscoa até o cumprimento, até completar-se esses 50 dias da festa das semanas. Então o verso 1 diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, completando-se aqueles 50 dias, vem o último dia ou o principal dia daquela festa, que eu já disse que após o domínio romano fica chamada de festa de Pentecostes. E é exatamente neste dia que o Espírito Santo vai descer sobre eles. Isso aqui tem uma explicação espiritual muito bonita, que lá na aula que eu fiz referência do canal, eu vou deixar explicado para vocês com maior detalhe. Mas aqui eles estavam reunidos então, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, o Senhor então cumpre sobre eles a promessa que estava registrada tanto em Joel quanto também em muitas das palavras do Senhor Jesus, principalmente em João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, que eu quero deixar aqui para vocês estarem lendo com maior cuidado, preparando aí a sua aula. Portanto, na preparação da aula, leiam esses textos. Vou deixar aqui que a descida do Espírito Santo era uma promessa de Deus para o seu povo,
que vai se cumprir então nessa ocasião. Lucas capítulo 24, verso 48 e 49. Nós temos essa promessa aqui. Vamos fazer essa leitura em Lucas capítulo 24. Eu vou ler do verso 46. Disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, existe uma promessa do Pai para se cumprir sobre a vida daqueles homens. E o Senhor aqui reforça esta promessa e fala para esses homens ficarem no lugar determinado até que do alto fossem revestidos de poder. Então, a promessa do Pai, conforme nós lemos aqui, está relacionado com o revestimento de poder. E que revestimento de poder é este? O derramamento do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. Então, como eu disse, todos tinham o Espírito de Deus, todos tinham o Espírito Santo, mas existe uma promessa em especial, que é revestimento de poder, conforme nós estamos lendo aqui em Lucas. Nós temos também em Gálatas, capítulo de número 3 e o verso de número 14, agora uma palavra do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, para cumprimento desta promessa extraordinária, esta promessa maravilhosa, ela veio por meio do quê? Do batismo com o Espírito Santo, desse revestimento de poder no momento do batismo com Espírito Santo. Nós vamos para o próximo ponto ou tópico da nossa lição. Nós temos uma pregação cristocêntrica e o discurso do apóstolo Pedro na ocasião do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E daí sim, capítulo de número 2 e o versículo de número 14, onde aqui Pedro, ele se coloca de pé. Muito interessante também detalhar aqui o seguinte: Pedro, ele foi aquele que, quando da crucificação de Jesus, ele negou ao Senhor. Ele foi tão covarde naquela ocasião que teve a condição de negar o Senhor Jesus, não reconhecendo, não deixando claro que ele era discípulo de Jesus. Pedro, aquele homem impetuoso, aquele homem destemido, cheio de coragem, e agora ele estava amedrontado naquela situação. No entanto, agora, no dia de Pentecostes, no cumprimento do dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, aquele homem, ele é tomado pelo poder de Deus, ele é tomado pelo Espírito Santo do Senhor. E ele então se coloca de pé e ele vai explicar o que é que estava acontecendo ali em Jerusalém. Porque no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que ali estavam reunidos e foram vistas por eles línguas como que de fogo sobre eles, e aqueles homens começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito
Espírito Santo concedia que eles falassem. E nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos que estava, por ocasião da festa, muitos homens de outros lugares que falavam outras línguas presentes ali em Jerusalém, e eles começaram a ouvir a palavra de Deus, uma mensagem de Deus por parte daqueles homens, mas na língua em que eles eram nascidos. E aqui nós temos, você vai ler na sua classe, as representações dos outros lugares, cidades, nações que ali estavam em Jerusalém. E eles ouviam todos aqueles homens louvar, glorificar a Deus por meio da língua deles, natural deles. E eles perguntaram, ora, mas não são galileus todos esses homens? Como que nós estamos ouvindo eles falar na língua em que nós somos nascidos? Então, o Senhor, por meio do Espírito Santo, concedia àqueles homens. Isto é o agir de Deus, é o cumprimento da promessa de Deus, ser esses homens revestidos deste poder maravilhoso e o Espírito Santo dando essa condição para falar numa língua que eles não conheciam, que eles não aprenderam de forma natural. É uma ação sobrenatural, é uma ação do Espírito Santo. E aqueles que ali estavam ficaram pasmados, uns maravilhados, e outros começaram a murmurar e a dizer que aqueles homens estavam bêbados. E é neste momento, então, que Pedro, cheio do Espírito Santo, olha só, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E então Pedro toma aquela passagem bíblica de Joel, principalmente capítulo 2, verso 28, sobre uma promessa maravilhosa do Senhor. Nós vamos dar um destaque aqui para Joel capítulo 2, e principalmente o verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Verso de número 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos esta palavra do profeta Joel se cumprindo exatamente naquele dia de Pentecoste, cumprindo-se a festa de Pentecoste. Pedro entendeu pelo Espírito Santo que aquele agir era o cumprimento desta promessa de Deus. Voltando para Atos, nós temos esta pregação, então, de Pedro, que é, conforme está no nosso tópico, uma pregação cristocêntrica. O que é uma pregação cristocêntrica? Lógico, aquela que tem Cristo como o seu centro. O que nós devemos pregar? Ser revestido do Espírito Santo do Senhor para anunciar, para ser testemunha do quê? Contar história, contar uma fábula. É o Senhor falando por meio de cada um de nós. Não somos nós que falamos, mas o Senhor que fala por meio, através de nós. Nós não falamos de Deus,
Nós não falamos do Senhor, não falamos a respeito do Senhor. Não, é o Senhor em nós que se utiliza de cada um de nós para transmitir a mensagem poderosa do Evangelho. E só vai haver um resultado de acordo com o querer de Deus quando o Espírito Santo realmente toma conta de nós e Ele que faz, é Ele que age, é Ele que fala. Nós somos meros instrumentos nas mãos dele. E Pedro aqui explica, então Joel vai explicar aqui alguns salmos e vai mostrar que os salmos, principalmente aquele que fez referência a Davi, Davi morreu e o sepulcro dele continua entre o povo naquela ocasião. Então a profecia não dizia respeito a Davi. A profecia dizia a respeito daquele que tinha a sua origem na descendência humana de Davi. E este era Jesus Cristo. Que Jesus Cristo? Aquele que o povo havia crucificado. E Pedro aponta isso para o povo. Vocês crucificaram o príncipe da vida. Vocês levaram o Senhor até a cruz, mas ele não ficou preso à cruz, tampouco ao sepulcro. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e subiu aos céus e cumpriu a promessa do Pai que vocês estão vendo hoje diante de vocês. O derramamento do Espírito, para que as promessas de Abraão, feita a Abraão, chegasse até nós, como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, verso 14. Chegaria até nós por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos então a promessa do Espírito. Aquele povo que ali estava havia recebido. E aqueles que estavam ao redor, duvidosos, agora a ouvirem a pregação do apóstolo Pedro, eles vão fazer uma pergunta muito interessante para o apóstolo Pedro, dizendo assim, verso de número 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Qual que é a condição para receber a promessa do Espírito Santo? Primeiro, precisamos de arrependimento dos nossos pecados. Pedro, cheio do Espírito Santo, não hesitou em apontar para aqueles homens que eles eram culpados da morte de Cristo na cruz e que agora eles precisavam de um arrependimento. O que é o arrependimento? A conversão, voltar-se para Deus e a partir disso serem batizados em nome do Senhor, ir às águas, porque as águas é um testemunho público daquilo que aconteceu dentro de nós. E então, através disso, estamos confessando que nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador. É Ele que nos controla agora. E a partir daqui, então, nós vamos receber a promessa, o dom do Espírito Santo, porque diz respeito a nós. Então Pedro falava para aquelas pessoas e para hoje, mesma coisa, porque está escrito, tanto aqueles que estão perto ou aqueles que estavam longe
e tantos quantos mais o Senhor, nosso Deus, chamar. Ele vai estender a sua promessa até essa pessoa. E nós podemos dizer que nós somos participantes destas promessas. Como? Primeiro, pela fé em Cristo Jesus. Depois, nós tornamos essa confissão pública. Como? Por meio do batismo nas águas. Demonstramos que o velho homem foi sepultado e ergueu aqui uma nova criatura. E a partir desse momento, então estamos prontos para receber o dom da promessa de Deus, que é o Espírito Santo. Conforme Paulo escreve aos Efésios, é o selo da promessa. É o selo da promessa sobre nós. Então, meus amados irmãos, nós temos essa palavra e eu quero deixar aqui registrado para vocês lerem com calma também o texto de João. Leia o texto de João, capítulo 14, verso 16 até o verso 18. Leiam também João, capítulo 14, verso 26, capítulo 15, verso 26 e o capítulo 16, o verso 7. São passagens bíblicas que o Senhor Jesus, junto com seus discípulos, falou a respeito do Consolador, que por hora eles estavam com o Senhor Jesus, mas chegaria um momento que eles não teriam mais o Senhor Jesus com eles. Porém, o Senhor fez uma promessa: enviarei sobre vós o Consolador, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E sabe, a excelência de ser cheio do Espírito Santo é que naquela época Jesus estava com os discípulos, estava entre eles, Jesus estava com eles. Porém agora, eles, mesmo na primeira época, primeiro século da igreja e até hoje, o Senhor Jesus, ele não está mais conosco, como que se ao lado nosso. Não, o Senhor, ele está em nós. Ele veio fazer em nós morada. E como ele fez isso? Derramando sobre nós do seu Espírito. O Senhor Jesus habita em nós. E ele não quer só habitar em nós, ele quer ter o controle da nossa vida. Ele quer nos guiar, ele quer nos levar, ele quer nos conduzir mais longe, tanto da presença do Pai, quanto também fazendo a obra que ele realizou. É por isso que ele disse: vocês vão fazer obras maiores do que estas. Estas quais? Aquelas que ele realizou, vai fazer mais. Mas, na realidade, quem é que vai fazer? É ele mesmo, pela presença do seu Espírito em nós. Mas, para tanto, nós precisamos desse revestimento, nós precisamos desse batismo, nós precisamos desse envolvimento. O Senhor precisa tomar conta de nós, sermos totalmente controlados por Ele. Aí sim, se nós formos totalmente controlados por Ele, não só na operação de milagres, de maravilhas, mas também de mudança de caráter, de transformação de vida, de bom testemunho, para que as pessoas olhem para nós e também tirem a mesma conclusão que tirou a respeito de Cristo, que esse fala como que tendo autoridade, porque o que falamos, fazemos e vice-versa. Isso só é possível quando o Espírito Santo controlar todo o nosso ser. Nosso terceiro tópico: o poder irresistível da comunhão na igreja. A partir do momento em que aqueles homens então foram revestidos, após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas foram agregadas à comunidade cristã naquela ocasião. E nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 mesmo, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Que maravilha! A obra que o Espírito Santo ele operou na vida daqueles homens. E a comunidade cresceu. E a comunidade revestida desse poder, dessa virtude, tanto para operar maravilhas, mas também para ajudar os necessitados. E tudo para eles tinham em comum. Por que que tinham tudo em comum? Ora, o mesmo Espírito que está em mim, está no irmão, está na irmã, está em todos, é o mesmo Espírito. Então nós fomos batizados no mesmo Espírito, não é um Espírito diferente, é o mesmo Espírito, portanto não pode haver diferença entre um e o outro, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor. E a igreja primitiva, ela demonstrou isso, que aquele que é cheio do Espírito Santo do Senhor, aquele que é batizado com o Espírito Santo, este ama o próximo, assim como o Senhor amou. Batismo com o Espírito Santo não é para você falar, demonstrar que você tem mais poder do que o outro, que você tem mais dom do que o outro. Não, absolutamente. O poder do Espírito Santo é para que nós sejamos conduzidos pelo Senhor. A nossa vida esteja no controle absoluto dele. E o amor é o principal dom, não é verdade? É o principal dom. Então, aquele que diz que é cheio do Espírito Santo e através dele se opera maravilhas, mas se ele não amar o seu irmão, se ele não viver como está aqui na projeção para nós, ter uma irresistível comunhão com os irmãos dentro da congregação, está faltando alguma coisa. Portanto, vamos pensar sobre isto. Ensine, professor, os seus alunos a respeito deste ponto importante também de ser revestido do Espírito Santo, que além dos sinais, além das maravilhas, principalmente a demonstração do caráter de Cristo tem que estar presente em nós todos os dias. E nós então vamos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou. Afinal de contas, estamos cheios de quem? Estamos cheios do Senhor, estamos transbordando do Senhor. Então nós precisamos fazer como Ele fez. Esse é o ponto principal, que nós vivamos a cada dia a vida abundante do Espírito Santo, dando verdadeiro testemunho de que Jesus realmente está controlando a nossa vida. Amém.